Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, né? Nesse dia, 26 de janeiro de 2022. Graças a Deus, né? Estamos aqui em vigilância, em perseverança, guardando aí os tesouros, né? Da verdade, da palavra do Deus vivo, né? E os seus ensinos, né? Procurando viver 24 horas, segundo esses ensinos, né, irmãos? 24 horas, de dia e de noite. Bem-aventurado o varão, né, que de dia e de noite ele medita, né, na palavra do Deus vivo, né, na doutrina, para que ele possa aperfeiçoar, né, o seu entendimento e possa dar oportunidade também a outros, né, de conhecerem, né, a verdade, de, né, conhecer a mentira também, né, discernirem, né, a igreja das religiões, discernir as religiões da igreja, né? Discernir, né, qual é o comportamento, né, qual é o comportamento do cristão, né, diante do mundo, qual é o nosso comportamento, né? Aí eu fico me lembrando assim da religiosidade, né, irmãos? Quer dizer, nós saímos lá das religiões, onde as religiosidades estão por lá, né? Aí a gente vem trazendo, né, essa bagagem. Então, essa bagagem da religiosidade, nós temos que jogá-la fora, no mato, joga no mato, joga no lixo, né? E vamos viver segundo a palavra, né? 24 horas no dia. Então, aquilo que a gente trouxe, aquelas religiosidades, né? Segundo lá os ensinamentos dos pastores, né? Dos doutores, né? Dos padres, né? São ensinamentos que muitos deles são contrários à palavra, né? E aquela religiosidade que eles praticam, a religiosidade que eu estou falando aqui é aqueles rituais, né, irmãos? Aqueles pensamentos, aquelas coisas, né? Que é próprio da religião, certo? E que graçou, né? E que graça aí pela humanidade afora, né? Porque, na verdade, o cristianismo antigo, ele foi buscar nas religiões antigas, né? As suas influências, né? Que é o que nós estamos vendo aqui com essa pequena história que a gente está contando aqui da igreja, né? Quer dizer, o Irineu, né, que era um bispo lá de Lyon, ele está nos contando que na igreja existiam, né, pessoas que acreditavam no gnosticismo, nessas bobagens que a gente está vendo aqui, né? Chamados cristãos gnósticos, certo? Então isso aí faz parte da religiosidade daquela época, né? De ficar acreditando em lendas, em mitos, né? Em mentiras, né? Em falsidades. E assim as exortações dos apóstolos e dos profetas é exatamente nesse sentido. Que a gente viva a palavra, né? Viva os mandamentos, né? E tira de um lado tudo aquilo que a gente tinha quando a gente disse que creu, né? No Senhor Jesus, creu na sua morte, na sua ressurreição, creu na redenção, né? E creu na igreja, creu no evangelho, e agora está procurando exatamente viver esse evangelho para honrar e glorificar o nome do Deus vivo e do seu Filho Jesus Cristo. E também para quê?
para termos direito, né, às promessas, né? Então, por isso é que nós estamos vendo aí essas coisas, né? Então, nós ontem paramos aqui, né, no tal do demiurgo, né? Eles deram um nome, os gnósticos, né? Deram o nome de demiurgo ao Deus de Israel, né? Porque ele era um Deus, né, violento, né? Zeloso das suas coisas e um Deus vingativo, né? Que vingava e que vinga, né? As coisas daqueles que não se comportam bem. Então eles chamavam ele de demiurgo, né? E aí eles diziam o quê? Qual era a crença deles? Que nós estamos vendo aqui um resumo das suas crenças, né? Então, segundo a crença lá dos gnósticos, né? Esse demiurgo, ele criou o ser humano, né? Composto de matéria, de alma e de espírito. E este espírito é a semente do Pai que foi depositada exatamente, né, no homem, né, segundo o entendimento deles. E que na verdade, isso é verdade, né, o espírito ele é uma semente, né. E aí eles estão aqui até copiando Paulo quando ele diz, né, que nós somos corpo, alma e espírito, né? Mas aqui ele utiliza a palavra matéria, né? Quando eu falo em matéria, eu estou falando no corpo e na alma, né? E o espírito que é a semente, né, do Deus vivo. Aí eles pegam e digam o quê? Ora, os humanos, né, os seres humanos que se apegam à matéria, como Caim, eles são movidos por suas paixões. Os seres humanos em que prevalece a alma são os cristãos comuns que vivem, né, segundo a lei e a fé, como Abel. E os humanos que vivem segundo o Espírito, né, são os gnósticos, certo? Como Sete, né? Filho de Adão também, né? Então eles têm em Sete a sua origem, né? Estes são os únicos só. Então os gnósticos dizem, né, afirmam, que eles são os únicos que poderão voltar ao pleroma, de onde saíram. Olha aí. Então estão dizendo que eles saíram lá do pleroma, né? E vão voltar para lá. Este é o homem perfeito, ou o homem interior, né? De que fala Paulo e que deverá libertar-se, né, do corpo e da alma, para voltar ao Pai de onde foi emanado. Então está aí, né, as crenças, né, deles, né, como tantas outras. Mas vamos continuar, não é só isso não, tem mais coisas, né. Por exemplo, o futuro para eles. O que vai acontecer no futuro, né? Eles dizem o quê? Que cada ser humano tem o seu destino, né? Revelar esse destino foi a obra do Salvador, o Cristo, encarnado em Jesus. Os humanos da matéria, né, que são aqueles que, né, comparados a Caim, né, eles não têm salvação. Ao morrerem, se tornarão em pó e serão queimados no final dos tempos. Os da alma, né, cujo exemplo é o Abel, são os cristãos comuns, que ao morrerem eles poderão salvar suas almas habitando com o demiurgo, né? Não vão para o pleroma, não vão lá, né, para as alturas infinitas, né? Aí ele diz assim, ó, a sua felicidade será moderada, não será completa, né? Os espirituais, que são os gnósticos, eles são salvos por natureza.
Sua semente divina não pode perecer. Seu destino é voltar ao pleroma, né? Então, para os espirituais, não há lei, né? Não tem lei para eles, não. Mas nós vamos parar por aqui, né, irmãos? Hoje, amanhã a gente continua aqui, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.